Olá, queridos irmãos. No De Casa em Casa dessa semana, o tema é Falando como Jesus. O texto dessa semana é o capítulo 3 do livro de Tiago, e ele começa fazendo uma afirmação que a gente tem que entender o que ela significa, né? Ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Agora, se eu comparar, por exemplo, com o capítulo 5 de Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim: vocês já deveriam ser mestres e estão voltando às coisas iniciais. Então, afinal, o que significa isso, né? E depois o capítulo 13 de Tiago vai falar sobre a questão do falar, da língua, e de como nós usamos mal, né? Ou podemos usar mal a língua. Então, eu creio que o assunto, na verdade, aqui não é exatamente o falar ou como nós falamos, mas aquilo que motiva o nosso falar, aquilo que está lá dentro, lá do coração. Ou seja, se eu sou um mestre no sentido como o mundo muitas vezes pensa, né? Eu posso me sentir numa posição de superioridade, pode ter soberba, alguma coisa assim. Então eu me acho no direito de dizer o que eu penso dos outros e talvez chegar até o ponto, como diz aqui no texto, de trazer uma maldição ou alguma coisa que não faça bem para o meu irmão. E tanto que o assunto esse é a sabedoria, né? Que no versículo 13, depois, e nós vamos falar um pouquinho sobre as questões práticas aqui, né? Mas no versículo 13 ele faz uma pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Bom, o único verdadeiramente sábio e capaz de dominar a sua língua e tudo mais é o Senhor. Ele falava daquilo que estava lá dentro, né? Assim como nós também, o problema é que se o que está lá dentro não é bom, a língua vai falar do que está cheio o coração, né? E no começo aqui do capítulo 13 diz: se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui faz uma comparação, né, do cavalo, do navio e da fagulha. Então são pequenas coisas, né? Quando assim não bem usadas, né? E é um órgão do corpo que às vezes não consideramos que possa fazer tanto mal, né? Ou desviar tanto do propósito e da direção que as nossas palavras que deveriam edificar pode trazer dano, né? No meio onde estamos, aqui o corpo, né? O próprio corpo e considerando o corpo de Cristo. Muitas vezes a gente realmente sem se dar conta ou agindo não no espírito, né, mas na carne, pode falar coisas certas, mas que acabam ferindo aquela pessoa ou que até contribuem para algo que o inimigo quer fazer na vida dela, através traz acusação, alguma coisa. E ele diz que quando eu ajo assim com base nessa sabedoria humana, sem discernimento do espírito e sem uma ação mais viva do espírito, a minha sabedoria é terrena, animal e demoníaca. E é isso que muitas vezes acaba saindo no que nós falamos, né? Tem uma referência também no capítulo 1, no versículo 19, que é um paralelo aqui sobre a língua. Diz assim, 19: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E tardio para ficar irado. Então diz que o homem tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Por isso que muitas vezes a gente faz o inverso. Nós somos prontos para falar e tardios para ouvir. Então, esse cuidado. E o pronto para falar sempre tem uma conotação de domínio, né? De superioridade, de achar que sabe mais, né? Então, tá pronto para falar, mas de ouvir acha que é desprezível o que vamos ouvir, então se impõe, né? É nesse sentido que ele diz: muitos de vocês não sejam mestres dessa forma, né? Como quem é superior aos outros, né? Se o modelo é Jesus, ele fala que a sabedoria do alto é mansa, é humilde, né? No 13 ele diz: quem se acha sábio, mostra suas obras em mansidão de sabedoria. Mas quem é assim? É o Senhor, né? Lembrei de um texto que está lá em Romanos, que fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça. E isso inclui a nossa língua também. À medida que vamos tendo a mente de Deus, pensando como o Senhor, cheios dele, o que vamos falar vai ser um instrumento de Deus para a sua retidão, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, né? Justiça de Deus, né? Justiça claro, de Deus.
Na verdade, tudo que fazemos, diz o texto, seja em palavra, seja em ação, aqui vem para a palavra, né? Devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Com isso, nós realmente vamos colher esse fruto que a sabedoria verdadeira do Senhor menciona aqui, né? Bons frutos, frutos que não têm parcialidade, frutos que não têm amargura, frutos que não têm todas essas coisas da sabedoria terrena. Eu estava lembrando, enquanto todos falavam aqui, que o princípio da sabedoria, na verdade, é o temor do Senhor. Sim. Então, que Deus nos encha o coração de temor de tal forma que nossas palavras não se contaminem conosco e com as coisas do Espírito, né? Que possamos realmente ter palavras do Espírito para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sim. Por isso que conclui aqui no 3,17, né? Mas a sabedoria lá do alto, que recebemos e aquilo devemos viver e falar, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E conclui dizendo essa parte, capítulo 3, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, de retidão, de vida de santidade, para os que promovem a paz. Então, irmãos, já que nós estamos aí meditando nesse texto junto com os outros irmãos na casa, vamos aproveitar esse tempo para, em primeiro lugar, deixar que o Espírito Santo fale conosco, né? Fale no nosso coração, e veja o que motiva nossas palavras, porque tentar controlar a língua na base da carne não dá. Diz aqui que é impossível, é impossível controlar. Mas o Espírito Santo pode produzir o domínio próprio, né? Esses frutos de justiça. Então, juntos, vamos assim, em primeiro lugar, deixar que o Espírito Santo fale com cada um de nós, mas também entre nós, ver como que nós estamos falando, né? Falando entre nós, como que nós estamos nos edificando ou não, né? E pedir que realmente o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para nós chegarmos a esse ponto do varão perfeito que controla não só a sua língua, né, mas todo o corpo. Amém? Amém. Amém. Bem, queridos, vamos meditar nessa palavra, vamos compartilhar com os irmãos e principalmente, né, contando com o Senhor, sermos praticantes da sua palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Amém.